E vamos ministrar uma palavra, queridos, enquanto eu orava, Deus é bonito demais, né? Enquanto eu orava, eu via pessoas com surdez espiritual, sabe? Eu lembrei de uma passagem, que mostra quando Moisés ele manda o povo se arrumar, se organizar para ouvir Deus. Moisés diz assim, olha, tomem banho, se organizem, se arrumem e hoje nós vamos ao encontro de Deus. Nós vamos ouvir Deus. E quando Moisés chama esse povo, porque quem ouvia Deus era Moisés. Moisés ouvia Deus e Moisés ele trazia aquilo que Deus estava falando para o povo. Só que Deus dá uma oportunidade daquele povo ouvir a Deus diretamente. E quando Deus dá essa oportunidade, Moisés manda eles se arrumarem, se santificarem, que sem santificação nós não veremos a Deus. Não vem com essa prosa fiada de tem nada a ver, todo mundo faz, isso é normal. Não é. Tem um monte de coisa que as pessoas estão fazendo que não é normal, que não tem dois demônios, né? Tem nada a ver, isso é normal, todo mundo faz. Né? É o demônio do tem nada a ver e o outro é o que todo mundo faz. Eu falo que é um lugar muito perigoso, né? E às vezes aquilo que era santificação hoje é caretice, né? Não, tá com caretice, tá com, né? É muito radical, né? Fulano, você é muito radical. E às vezes a gente precisa aprender que tem coisas que não é radicalismo, é santidade. Santidade. Sem santidade, você não pode ver a Deus. E aquele povo se prepara, aquele povo toma banho, aquele povo se purifica, se santifica para o encontro com Deus. E Deus, ele vem com relâmpagos. Ele se manifesta, Deus se manifesta de várias maneiras, queridos. E muitas vezes com a voz suave e delicada, mas tem vezes que ele vem como a voz do relâmpago. Às vezes ele vem com estrondos. E Deus se apresenta. Olha, Traquinagem falou que leu esse no devocional dela. E ele se apresenta com voz de estrondo ali, né, para aquele povo. E o povo fica com medo de Deus. Quantas pessoas na nossa geração estão com medo de Deus? Estão com medo. Eles não foram apresentados a um Deus Pai. E eles têm muito medo de Deus. E nós precisamos temer a Deus. Isso é real. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque muitas pessoas sem o temor de Deus, elas estão brincando no reino espiritual. O temor de Deus é extremamente necessário. Mas ter medo de Deus é diferente de temor de Deus. Temor fala de respeito, fala de honra. E ter medo, alguém ter medo de outra, ele não se aproxima como deveria. E esse povo, ele ficou com medo de Deus. E eles disseram a Moisés, fala você com Deus. Nós não queremos ouvir Deus. Nós não queremos ouvir Deus. Fala você com Deus. E aquilo que Deus te falar, você fala conosco. Aquilo que Deus te revelar, você traz para nós. Aquilo que Deus te conduzir, te orientar, você traz para nós. Queridos, pode ser um problema no Instagram, tá bom? Mas eu nem vou derrubar para poder voltar aqui de novo, senão a gente vai perder tempo, né? Então, tem pessoas aqui, né, que talvez estejam com uma surdez de Deus. Você está em um lugar... eu já sei o que é. Já sei.
Não, oh, Deus é bonito demais. Sabe o que que é? É isso aqui, ó. O meu celular... O meu celular... Vê se melhorou. Tá normal? Tá tudo direito aí? Tá normal? Tá bom, então bora, né? Porque eu tava conectada no fone, só que o fone tava longe. O meu tá normal, graças a Deus. Pronto. Tá funcionando? Entende? Então, assim, essa passagem que eu falei, eles dizem assim, olha, fala você com Deus e agora, depois de você ouvir Deus, você ministra para nós, você fala aos nossos corações. Queridos, e nos nossos dias, nós recebemos uma grande bênção. Nós recebemos, acho que dos maiores presentes que a humanidade pôde receber. É o direto acesso ao Rei da Glória. Queridos, nós podemos acessar a Deus qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, qualquer situação. Eu posso ter acesso direto ao dono do mundo, ao Criador de todas as coisas, a estrutura de maior poder, graça e sabedoria do universo. Nada se equipara, se compara com Deus. E eu posso ter essa comunhão, eu posso ter essa intimidade, eu posso entrar a hora que eu quiser na presença de Deus. Olha que coisa. É até uma ousadia, não tem horário, não tem marcação, não. Eu posso, inclusive, queridos, finalizar essa live e me ajoelhar ali e dizer, Pai, eu quero falar contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu adentro no Santo dos Santos. Então, queridos, nós recebemos a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Nós recebemos a oportunidade de falar face a face com Deus. Nós recebemos a oportunidade de ter acesso ao trono de Deus. O véu se rasgou. E não foi de baixo para cima para mostrar que não era uma ação humana, mas foi de cima para baixo. O véu se rasgou. E a gente tem acesso direto ao Abba Pai. Só que muitos, ao invés de adentrar nesse lugar, de viver esse acesso, o acesso de Deus, ao invés de viver o acesso a Deus, essas pessoas, elas estão buscando o tempo inteiro alguém que ouça a Deus e que possa trazer um recado de Deus. Ela está dizendo assim, Deus, eu não quero ouvir não. Eu nem tenho tempo para ouvir. Deus, eu estou tão corrida, eu nem tenho tempo para ouvir o Senhor. Olha, Deus, deixa que fulano ouve e depois ele me conta o que ele ouviu de Deus. E quantas pessoas, queridos, que eu já conheci, que correm de um lugar para o outro. Ontem eu estava aqui lembrando, né, de profecias. Profecias que eu recebi, né, durante anos da minha vida, várias profecias que não eram de Deus, que não era Deus falando, que não era Deus, né, dizendo. E muitas vezes a gente fica correndo de um lado para o outro. Quer dizer, eu não estou dizendo que não tenha profetas, tem sim.
Tem profetas, tem mulheres, homens de Deus, que Deus dá a visão, dá a revelação. Só que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a ser orientada, conduzida pelo Espírito Santo. E quando o profeta chegar, ele só vai confirmar aquilo que o Abba Pai já tem ministrado ao teu coração. Ele só vai confirmar o que ele já está te mostrando. Ele só vai confirmar a orientação que ele já te entregou. E tem pessoas que estão o tempo inteiro correndo atrás de uma profecia, atrás de uma palavra nova, atrás disso, atrás daquilo. Queridos, pensa numa profecia poderosa, é essa aqui. Às vezes eu fico impressionada que na hora do culto, alguém está lá ministrando a palavra, tem gente conversando paralelamente. Tem gente assim, com sono, dormindo, aquela coisa, aquela abrição de boca. Mas aí se começa um profeta a profetizar, meu Deus, vira aquele alvoroço. E todo mundo presta atenção, e todo mundo fica ligado. Só que presta atenção, a maior profecia de Deus para nós é a palavra. Essa aqui é verdade, verdadeira, poderosa, imutável. Ele diz na sua palavra, céus e terra pode passar, mas a minha palavra não vai passar. Essa palavra, queridos, ela é atemporal. É de geração em geração. Essa palavra, ela se renova todos os dias. Ela é mais atual. Ela é mais atual que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã ainda vai chegar. Eu estudo o cérebro humano. E a ciência só descobriu 3% da estrutura do cérebro humano. 3% de como funciona e tal e tal. Imagina, 97% ainda precisa ser descoberto. E quem pode me conduzir de uma forma muito mais poderosa no meu trabalho? O céu. O próprio Deus. Por isso, queridos, que lá no meu espelho, do meu banheiro, eu coloquei uma frase. Porque eu sou uma estudiosa. Eu sou uma estudiosa, eu estudo. Né? E eu fico ali, Senhor, né? Sumaí, estuda tudo, retém o que é bom. Retém o que é bom só. E eu preciso vigiar. Então tem uma frase no meu espelho que diz assim, ó. Sumaí. Uma gota de sabedoria de Deus vale mais do que um oceano de sabedoria humana. Uma gota de sabedoria de Deus vale mais que um oceano de sabedoria humana. E às vezes, queridos, as pessoas estão correndo de um lado para o outro. E na verdade você deveria correr para o quarto. Às vezes você está correndo atrás da irmã fulaninha, irmã Beltraninha, não sei quem do coque, não sei quem. E eu acredito que tem esse povo? Com certeza. Eu acredito. E acredito muito. Acredito muito. Acredito em profeta. Acredito em profecia. Acredito. Mas eu acredito também em um povo que ora. Em um povo que se relaciona com Deus. Em um povo que recebe a profecia só para confirmar o que o céu já revelou para ela. Um povo que ouve profecia só para confirmar o que o céu já tem ministrado ao teu coração no lugar da oração. Tem pessoas que entraram aqui que você está com surdez de Deus. Você está dizendo, mas Deus não está falando comigo. Está. Você que não está ouvindo. E eu vou ler um texto aqui. Que diz, eu vou ler aqui, esse texto ele é falado várias vezes, mas eu vou ler aqui no Apocalipse 3, versículo 22, mas ele foi falado várias vezes aqui em Apocalipse.
Eu posso ler o 3 também, 6. Vamos ler o 3, 6 e o 3, 22. Diz assim, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, de novo, o 22 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz. Então, queridos, olha só. Aquele que tem ouvidos. A maioria das pessoas que você conhece tem ouvido ou não? Tem. Só que as pessoas não estão ouvindo. Elas têm ouvidos, mas elas não estão ouvindo. Elas têm ouvidos físicos, mas seus ouvidos espirituais estão fechados. Elas não estão ouvindo a voz de Deus. São pessoas que se tornaram surdas espiritualmente. São pessoas que disseram assim, olha, não, deixa meu pastor lá orando, buscar, né? Deixa as irmãzinhas de intercessão. Esse negócio de, queridos, de grupo de intercessão não deveria existir. A igreja é o grupo de intercessão. Na verdade, todo mundo deveria ser intercessor. Só que a gente separou, a gente disse assim, ó, fulano é intercessor, Beltrano não. Fulano gosta de orar. Fulano é para interceder, fulano é para interceder. Eu tenho também um grupo de intercessão de pessoas que eu abri um link, coloquei num grupo para que estejam orando pela minha vida, minha casa, minha família, para que, né, o Senhor possa vir com a misericórdia dele. Mas todos nós somos pessoas que deveriam ter uma vida de busca, de oração. Todo mundo que um dia se encontra com Jesus deveria vivenciar esse lugar de comunhão, esse lugar de ouvir Deus. E eu quero te dizer algo muito importante. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando mesmo que você não esteja ouvindo. Deus está falando. Deus está ministrando, Deus está falando, Deus está conduzindo, Deus está direcionando, Deus está te dando. Deus está te dando direção, orientação. Deus está falando. Talvez a sua oração hoje seja: efatá, Senhor, que os meus ouvidos se abram. Efatá, Deus, que eu possa escutar a tua voz. Escutar a tua voz. Tem pessoas que ela até ouve, mas ela não internaliza. Deus está falando. Quantas vezes eu já vi pessoas, acontecer alguma coisa ruim na vida dela, e aí ela para e ela fala assim: rapaz, quando eu fui tomar essa decisão, eu senti aqui dentro. Quando eu fui tomar essa decisão, algo aconteceu. Quando eu fui tomar essa decisão, tal coisa. Por que eu não notei? Por que eu não percebi? O que estava acontecendo? Deus estava falando. Deus estava ministrando. Mas muitas vezes aquela pessoa não estava conseguindo fazer a leitura. Por isso que quando eu estou no meu tempo de oração, quando eu estou no meu dia a dia, né, eu vou percebendo o que Deus está falando, o que Deus está direcionando, o que Deus está orientando. E eu sempre tenho pessoas pra gente conversar. Ó, minha amiga, aqui, ó, Deus tá mostrando isso. Me ajuda aqui a discernir o que Deus, qual a direção que Deus quer dar. Qual a direção, qual a orientação. Qual a orientação? Queridos, porque Deus, Ele está falando. E nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, às vezes, diminuir a velocidade. Por exemplo, eu estava com muita pressa, né?
Eu sou uma fazedora de verdade. Só para você ter ideia, não tem aquelas metas de início de ano? Basicamente, eu bato tudo. Se eu colocar a meta lá, eu coloco para rodar, eu coloco para funcionar. Todo dia, eu faço. Eu tenho a tendência a fazer. E aí Deus começou a ministrar a respeito de descanso, a respeito de diminuir a velocidade, tá? E eu posso ouvir, mas não internalizar. Eu posso ouvir, mas não obedecer. Eu posso ouvir e seguir o meu fluxo. E é isso que muitas vezes acontece. Tem pessoas que estão surdas de Deus. Tem pessoas que estão surdas de verdade. Ela não ouve nada, ela não escuta nada, ela não está vendo nada. E inclusive a frase dela é: Deus não fala comigo. Ouça isso. Deus não fala comigo. Tem um outro grupo que ele ouve, mas ele não obedece. Ele ouve que Deus está falando, mas ele vai seguindo, como se Deus não estivesse falando. Ele ouve. Você vê que a palavra fala a respeito de Eli, aonde Deus foi várias vezes, enviou vários profetas para falar com Eli. Tá errado, sua casa tá bagunçada, sua casa tá bagunçada, sua casa tá bagunçada, Eli. Deus usou um menino, Samuel. E naquele dia Deus falou a respeito da família de Eli, de novo. Só que Eli ouviu, só que ele não obedeceu. E existe um terceiro grupo, daqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. São aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que param para entender o que Deus está falando. Aqueles que obedecem, não parcialmente, mas completamente. Aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É o que é para fazer, Pai? Pronto. É isso? Vou fazer. É para diminuir a velocidade? Vão diminuir a velocidade. É para desmarcar? Vamos desmarcar. Por exemplo, quando Deus começou a ministrar que eu precisava desmarcar a imersão em São Paulo, eu não fiquei feliz. Não. Eu precisava devolver dinheiro de pessoas. Eu ia pagar o lugar onde eu já tinha alugado, eu já tinha pago a metade, ia ter que pagar a outra metade. Eles falaram: ó, lamento muito, mas já ficou reservado, a senhora vai ter que pagar completamente o lugar mesmo sem usar. E eu paguei completamente mesmo sem usar. Ok. E eu vim para online. Desses online, só 2 pessoas iriam participar do presencial. Todas as outras não poderiam. E elas participaram do online. A gente está com um grupo dessa imersão, se você vê a quantidade de impacto e transformação. Teve pessoas que o próprio Deus mandou para a imersão. Deus disse: você vai. É isso aqui que eu quero que você faça. E pessoas que perdoaram mãe, pessoas que perdoaram vó, pessoas que perdoaram outras pessoas, pessoas que reconstruíram relacionamentos, pessoas que tomaram decisões, pessoas que estavam bloqueadas na comunicação. E quantas vezes Deus quer nos usar na comunicação? Com certeza absoluta. Ninguém deveria ser bloqueado na comunicação. A comunicação é um dom de Deus para todas as pessoas do mundo. Porque através da comunicação eu comunico com meu esposo, eu comunico com os meus filhos, eu cresço, eu desenvolvo, eu comunico com o próprio Deus. Importantíssima a comunicação. Importantíssimo. E se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, essas pessoas como Jéssica não teriam feito. Ó, Nana falando, foi meu melhor investimento, gratidão, sobrenatural. Deus te usa de uma forma tremenda. Nana não teria participado. Ju, talvez também não.
O Dorival, que estava lá, que era o único homem da nossa turma. Provavelmente a maioria daquelas pessoas ali não teriam vivido as experiências que eles viveram. Se eu tivesse ouvido, mas não obedecido. Então existem pessoas que estão em um lugar de surdez. Surdez. Ah, não quero ouvir, não tem nem tempo. É tanta correria. E queridos, as outras vozes, muitas vezes, têm tomado o nosso coração. As outras vozes, muitas vezes, têm tomado o nosso coração. Aí, ó, Ju foi a pessoa que Deus falou com ela. Tá vendo? Né? Fabiana tá falando que tem pessoas que realmente precisam de desbloqueio. Basicamente todo mundo, Fabiana. Inclusive eu faço autodesbloqueio quase, né? Toda vez que eu vou tomar uma nova decisão, bloqueio vem, eu faço autodesbloqueio, né? Aí. Tá? Então, assim, esse lugar aonde tem pessoas que estão surdas, Senhor, efatá. Efatá. Que os meus ouvidos se abram. Que eu possa ouvir a tua voz, Senhor. Queridos, às vezes as outras vozes, elas estão gritando nos nossos ouvidos. As vozes do problema, as vozes da adversidade, as vozes da rede social, as vozes do que estão pensando de nós. Quantas pessoas que eles têm tantas vozes, e ela ouve tanta voz, mas ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela está surda para a voz de Deus. Quantas vozes você está ouvindo? Quantas vozes estão guiando e orientando o seu caminho? Ontem eu estava com uma amiga minha, a gente estava fazendo uma mentoria em comum, eu estava em 4 mentorias ao mesmo tempo. Uma das mentorias em comum a gente estava fazendo, e ela falou assim, olha, Sumaí, não quero fazer mais essa mentoria não. Os valores e os princípios dessas pessoas não batem com os nossos, né? O Deus, o cara na mentoria falou bem assim, ó, o meu Deus é Mamon, sangue de Jesus tem poder. Então, olha o nível de situação aonde que você precisa ficar atento. Porque qual é a voz que você está ouvindo? Você entra num lugar, você paga para ouvir uma imundície dessa? Você entra em um lugar para crescer, para desenvolver, para gerar novas habilidades, e você recebe uma água podre, suja, imunda. E aí é a hora que a gente precisa ficar atento. Senhor, e aqui? Vai dar para ouvir, reter o que é bom? Não tem nada de bom aqui. Eu só estou perdendo meu tempo. Eu só estou perdendo meu tempo e meu dinheiro. Eu estou perdendo um tempo que eu poderia, Senhor, estar na busca, estar na oração, estar fazendo outra coisa. Então, queridos, a importância de você observar quais são as vozes que você tem ouvido. Ontem a gente fez essa leitura, eu falo, a gente faz leitura de atmosferas, a gente faz leitura, né, do que está acontecendo. Então, assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Mas se eu estou ouvindo tantas outras vozes, eu não consigo ouvir aquilo que Deus está falando. Se eu estou ouvindo um monte de outras vozes, muitas vezes eu não paro. Eu não aquieto meu coração para ouvir Deus. 3 grupos aqui nesse lugar tem. Aqueles que são surdos. São não, tá repreendido. Aqueles que estão surdos de Deus. Você não ouve a voz de Deus. Você não ouve a direção de Deus. Você tem ouvido muitas outras vozes. Existe uma surdez de Deus ao ponto de você dizer, não, deixa que o pastor ouve, deixa que a irmã da intercessão, a irmã do coque ouve, e aí eles me entregam. Eu gosto do negócio pronto. E o Senhor está dizendo,
Hoje é dia de finalizar essa surdez. Hoje é dia de entrar na minha presença. Hoje é dia de ouvir a minha voz. Existe um segundo grupo aqui, de pessoas que ouvem a Deus, mas que não têm obedecido aquilo que Deus tem falado. Porque às vezes obedecer a Deus custa. Às vezes obedecer a Deus custa. Nem sempre é agradável, nem sempre é aquilo que eu gostaria de fazer. Então são pessoas que estão ouvindo a Deus, mas que muitas vezes não têm obedecido. E o Senhor está chamando você para um lugar de obediência. E obediência completa. E tem um terceiro grupo, daqueles que ouvem e obedecem. E Deus está te chamando para um lugar de maior profundidade. Deus tem te chamado para um lugar de maior intimidade na presença dele. Para que você possa construir novas experiências, vivenciar novas atmosferas na presença do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando. Você precisa parar para ouvir a voz do Senhor. E não apenas ouvir. Para obedecer a direção, a orientação do Espírito Santo. Ele é como um GPS. E o GPS, às vezes, ele diz assim, vira à direita. Vira à direita. E você está viajando, você não virou. Quem é que já fez isso? O GPS deu uma orientação e você não fez segundo a orientação. Aí ele fala assim, ó, recalculando a rota. E às vezes sua rota fica bem maior. Tem pessoas aqui que estão andando muito mais e se cansando muito mais do que deveria se cansar. Tem pessoas aqui que estão andando muito mais e se cansando muito mais do que deveria se cansar, porque você não tem parado para ouvir a voz do GPS. A voz do Espírito Santo está dizendo para você, vira à direita. Vira à direita. Pede perdão. Reorganiza. Desmarca. Marca. Faz desse jeito. Reconstrua. Para de reclamar dentro de casa. Para de ser uma mulher rixosa. Seja a mudança que você está buscando. Faça. Se posicione. Se posicione de uma forma diferente. Tenha uma postura, tenha um posicionamento diante da vida. Talvez Deus está dizendo para você coisas simples, mas que vai fazer completa diferença na tua jornada, na tua vida, na tua história. Talvez a direção que Deus está te dando é acorda 3 horas da manhã, faz um compromisso de oração na madrugada, 7 dias, 15 dias, 21 dias. Mata essa carne, jejua, ora na cabeça dos seus filhos enquanto eles estão dormindo, profetiza todos os dias na sua casa, repreenda os demônios. Eu não sei o que o Espírito Santo está dizendo para você, mas ele está falando. E você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos essa manhã, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua direção, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua misericórdia, que se renova todos os dias na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou. E o Senhor nos deu acesso ao Santo dos Santos. Obrigado porque nós podemos adentrar nesse lugar. E a tua palavra ainda diz com ousadia, na presença do Deus Altíssimo. Senhor, nos faz olhar para o lugar da oração como um lugar de privilégio. Nos faz olhar para o lugar da oração como um lugar de privilégio. Senhor, nos faz olhar para o lugar da oração como um presente do céu para nós. Abre os nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos. Nos ensina a ouvir a tua voz. Que todas as outras vozes possam cessar hoje. Que
a voz, Senhor, das guerras, das lutas, as vozes dos gigantes que dizem, eu vou te lançar para os abutres, eu vou matar você. Senhor, que hoje possa cessar todas as vozes contrárias, mas que nós possamos focar na tua voz. Que Efatá, ouvidos se abram nessa manhã. Ó Deus, que aqueles que não estavam ouvindo comecem a ouvir. Que aqueles que estavam ouvindo, mas não estavam obedecendo, comecem a obedecer. Que aqueles que estavam ouvindo e obedecendo possam ir para novos níveis de intimidade na tua presença. Senhor, resgata o nosso coração, Senhor, de tantas outras vozes e nos faz mergulhar em um lugar de profundidade no Senhor. Em nome de Jesus, realinha o nosso coração na tua presença. Que esse GPS nos guie, nos direcione, que sejamos conduzidas pelo teu Espírito e nos abençoe, que esse seja o melhor dia da nossa vida até então. Que nós possamos ser um canal, Senhor, profético por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém de novo.